bem com vocês? Bom, muito obrigado aí por você estar acompanhando o canal, tá? Fico muito feliz mesmo e espero muito, muito mesmo de coração, como eu já falei anteriormente, que ah, você esteja gostando do conteúdo aqui que está sendo mostrado, que eu espero que esteja te ajudando de alguma maneira. De qualquer modo, nós vamos fazer ainda mais, praticar mais com esses próximos exercícios que eu farei aqui com vocês, tá? Esses exercícios aqui a gente vai abordar um pouco mais a teoria, aprofundar mais a teoria sobre dinâmica em trajetórias curvilíneas. Então, por isso, essa próxima questão é uma questão da UF, ela foi adaptada para melhor representar essa questão, tá? Então diz o seguinte, ó, uma criança se balança em um balanço, como representado no esquema da figura abaixo, ao lado. Então, assinale a alternativa que vai melhor representar a força resultante da criança no instante que ela passar no ponto mais baixo de sua trajetória. Então, para quem acompanhou os vídeos aí, viu que essa questão é bem similar a uma questão que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos redesenhar esse sistema quando ela estiver no ponto mais baixo. Então, a nossa trajetória vai ser da seguinte maneira. Então, vou aproveitar aqui o desenho. Então, no ponto mais baixo, seria mais ou menos aqui. Então, aqui seria essa pessoinha. Vamos considerar ela como algo pontiforme, tá? Um corpo pontiforme. Então, aí, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mostrar as nossas forças atuantes do sistema. Se ela tem massa, ela vai ter a força peso. Se ela está num fio, sob uma força do fio, então ela vai ter a força de tração. Só que eu sei o seguinte, que a minha força, as únicas forças do meu sistema, então vai ser a minha resultante. Então vai ser tração menos o peso igual a força resultante. E eu vou escolher sempre para o centro da circunferência, como se aqui estivesse fazendo uma circunferência, como positivo. Então, se está fazendo uma circunferência, eu sei que minha força resultante, nesse caso, é minha força centrípeta. Ok? Então, como é que vai ficar? Eu sei que eu não quero saber qual é cada uma dessas coisas, eu só quero saber a força que vai ser representativa para esse sistema. Então, eu posso fazer o seguinte, que é essas duas forças vai ter uma resultante. Deixa eu fazer de verde aqui. Essas duas forças atribuídas aqui vai ter uma resultante. E ela vai estar representada para onde, Tomás? Ela vai estar representada para o meu centro de curvatura. E ela vai ser a única força aqui, ela vai ser a minha resultante. Então, a minha força resultante, ela é a minha força centrípeta. Então, se ela é representada por esse vetor, que nesse caso é a letra C. Ok? Então, a alternativa, letra C. Esse é o vetor representativo para essa questão. Beleza? Então, a próxima questão aí para a gente continuar. Diz o seguinte, ó. Para um bom desempenho em corridas automobilísticas, o esporte que consagrou Ayrton Senna como um dos melhores e maiores praticantes, é fundamental que o piloto faça o aquecimento dos pneus nas primeiras voltas. Suponha, então, que esse aquecimento seja feito num trecho de pista exibido com essa figura aqui, com velocidade marcando sempre o mesmo valor. Ou seja, velocidade igual a quanto mais? Velocidade ela é constante. Então, velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, eu já sei que a aceleração não variou. Só que aí tem um problema, ele quer que você identifique corretamente os modos de acelerações em A, B e C. De cara, eu sei que vai ser constante, então não tem aceleração em B. Então, a aceleração de B vale 0. Por que, Tomás? Porque aqui não tem modificação de trajetória e a velocidade é constante. Então, aqui, a força resultante também é igual a 0. Tá? Eu posso tirar essa interpretação. Então, aqui eu só tenho como alternativa ou letra D ou letra C. Então, esse cara aqui não pode. Esse cara aqui pode ainda, né, também, que ele está falando que a aceleração em B é 0. E esse aqui não pode, porque tudo está falando que é diferente de 0. Então, me sobrou ainda a letra B, C e D.
Só que se você observar aqui, ó, a trajetória, ela é o quê? Em A e C? Curvilínea. Então, se a trajetória é curvilínea, eu tenho uma trajetória aqui, mudança de trajetória. Se tem mudança de trajetória, eu tenho a força centrípeta. Então, se eu sei que eu tenho uma força centrípeta, eu sei que a minha aceleração... Então, eu tenho que a minha aceleração é diferente de zero. Mas que aceleração é essa, Tomás? Aceleração centrípeta. Ok? E como é que a gente acha a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela é velocidade ao quadrado sobre o raio. E aqui nós vamos analisar o seguinte. A minha aceleração, ela vai depender da velocidade do raio. Como a velocidade ela é constante, então eu não mexo. Só que aí eu vou analisar somente o raio. Se o meu raio, ou seja, se o meu denominador aumenta, então a minha resposta final ela diminui. No entanto, se o meu raio diminui, à medida que eu diminuo esse raio, a minha aceleração ela aumenta. Isso fica bem claro, né? Existe também um estudo, né, de partículas, que é lá no CERN, que ele faz o seguinte, ele coloca várias partículas para girar. Só que aí você tem lá velocidades altíssimas e você tem diferentes circunferências, né? Você tem uma circunferência maior do que a outra. Então você consegue tirar a ideia de aceleração centrípeta nessas situações, quando o raio é maior, quando o raio é menor. Isso é muito importante para esses assuntos, tá? Para o acelerador de partículas. Então o que eu posso analisar, tirar como análise daqui? Eu sei que o raio de A ele é menor que o raio de C. Não é isso? Então, se o raio de A é menor que o raio de C, seguindo esse princípio aqui, a minha aceleração no ponto A ela vai ser maior que a aceleração no ponto C. Mas aqui existe aceleração. Então, eu sei que essas duas, ainda assim, elas vão ser maior do que a aceleração em B, que nesse caso B é igual a zero. Então, a alternativa que nós temos como resposta, ela aqui, alternativa letra D de dado. Ok? Então, galera, para a gente finalizar aí essa lista aí, ó, considere um carro, então, em passeio, com 1 tonelada, se deslocando com uma velocidade de 108 km por hora, uma rodovia. Em andar distante, o carro se encontra no ponto mais alto do trecho. Então, vamos fazer o seguinte, analisar aqui, ó, marca texto, então ele tem essa velocidade, então ele vai estar no ponto mais alto, tá? E o raio aqui, ó, vai estar no ponto mais alto, com um raio de 100 metros. E ele falou para você considerar a trajetória em torno de um ponto, tá? Ele vai ser um ponto pontiforme, nós vamos analisar no ponto mais alto. E ele fala o seguinte, em comparação com a situação em que um carro trafegue em um trecho plano, é correto afirmar que, no ponto mais alto, há força de atrito da pista. Então vamos lá, vamos desenhar a nossa trajetória aqui, tá? Então, vamos lá. Então vamos desenhar aqui nossa trajetória. Então é o seguinte, então eu tenho um carrinho se deslocando por aqui e no plano qualquer. Então eu tenho um carrinho aqui e eu tenho outro carrinho aqui. Aqui eu sei o seguinte, que eu tenho o centro de curvatura e aqui eu sei que eu tenho massa, então eu tenho peso e tenho a força normal. Aqui é a mesma coisa, tem a força normal e tenho aqui a força peso. Só que ele falou para considerar quem? A força de atrito, galera. Então, a minha força de atrito vai ser de vermelho aqui. Eu não posso afirmar o seguinte, que existe qualquer outra força. Eu só quero comparar. Eu sei que a minha força de atrito é o quê? Normal, μ, né? O coeficiente vezes a minha
normal. O plano e essa superfície aqui circular, ela vai ter o mesmo μ. O que vai mudar é normal. Então, o que eu tenho que afirmar é o seguinte. Eu tenho que lembrar que na minha situação aqui, então aqui é a minha primeira situação, e aqui é a minha segunda situação. Aqui eu tenho o seguinte, que a minha normal é igual à minha força peso, porque nessa condição eu estou em equilíbrio no eixo vertical. Então, minha normal não vai mudar de acordo com o peso. Agora aqui vai mudar um pouquinho. Aqui o que eu tenho? Que meu peso menos a minha normal é igual à minha força resultante, que nesse caso vai ser a força centrípeta. O que eu posso afirmar logo de cara? Que o meu peso nesse caso aqui, o meu peso nessa situação, ele é maior que a minha força normal. Então a minha força normal aqui ela é menor do que comparado a esse cara. Então a minha FAT na situação 1, e aqui eu tenho FAT na situação 2. Como a minha normal aqui, na situação 1, ela é menor, então a minha FAT na situação 1, ela é menor. Perdão, minha FAT não, minha normal, porque na situação 2, eu sei que então meu FAT na situação 1, ele vai ser menor que meu FAT na situação 2. E por que isso é atribuído? Por conta das minhas forças normais do meu sistema. Tá bom? Então, galera, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo. Aqui a nossa resposta é o gabarito letra C, tá? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aí, tá bom? Então segue aí o canal para você continuar seguindo, acompanhando os conteúdos que eu vou te passar. Tem mais uma lista para a gente fazer, mas isso é no próximo vídeo para você ir acompanhando devagarzinho, sem muita pressa, sem muito estresse, tá bom? Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima!